Muito bem. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, 12 a 22. Isto. Amados, nós temos exposto aqui às quintas-feiras a segunda carta de Pedro. E temos enfatizado de que a mensagem principal dessa carta pode ser resumida numa frase: fique de olho. Não é? É uma carta num tom assim pastoral, mas muito urgente. É a carta de Paulo que ele escreveu poucos anos antes dele vir a óbito, de morrer, de ser executado, possivelmente, segundo a tradição, em Roma, crucificado de cabeça para baixo, né? Mas, de todo modo, é uma carta em que, diferentemente da primeira, em que ele fala assim: olha, mantenham-se firmes, porque em vocês perseverando no sofrimento, diante de tantas perseguições, vocês vão estar sendo bem-aventurados. A segunda carta, ele já fala o seguinte: olha, tomem cuidado, porque falsos mestres estarão entrando no meio de vocês, já estão, né? No meio de vocês, pervertendo o verdadeiro evangelho. Então, olha para mim, se em 1 Pedro a preocupação é a perseguição de fora, 2 Pedro a preocupação é o prejuízo de quem está dentro. É a orientação errada de homens inescrupulosos, perversos. A saúde da igreja está sendo ameaçada. Talvez, amados, a gente pode resumir esse argumento numa frase: pior do que a perseguição de fora é a corrupção de dentro. É a corrupção de dentro. E aí Pedro então divide a sua carta falando o seguinte: olha, fique de olho. Primeiro, fique de olho porque nós, os crentes em Cristo Jesus, temos benefícios por conta do conhecimento que temos de Deus e de Jesus. 7 vezes aparece a palavra conhecimento, que é uma brincadeira, entre aspas, na verdade é um argumento filosófico que Pedro usa para combater os chamados gnósticos, que eram mestres, falsos mestres, com uma influência grega, que estava espalhando heresias, erros e doutrinas, sobretudo, que estimulavam a permissividade, a obscenidade e a defraudação, a corrupção dos bons valores morais e éticos. E a palavra gnóstico vem de gnosis, que significa conhecimento. Por isso que Pedro repete durante 7 vezes nesta carta a palavra conhecimento, ora de Deus e ora de Jesus. E depois Paulo diz, Pedro vai dizer no capítulo 2, fique de olho porque eu vou explicar para vocês quem são esses falsos mestres. E aí os detalhes são absurdos. Na quinta-feira passada, retrasada, eu estive aqui mostrando para vocês o capítulo 2, versículos 1 a 11, a respeito do caráter desses falsos mestres. A minha proposta hoje de expor os versos 12 até 22 é falar sobre a descrição desses falsos mestres, e a gente vai estar falando isso dos versos 12 a 16, uma constatação que Pedro chega a respeito deles, nos versos 17 a 19, e um alerta que Pedro faz nos versos 20 a 22. Antes de eu ler o texto, eu só quero estar dando uma palavra de que é muito contemporâneo, é muito urgente tratar esse assunto hoje.
E eu sei que algumas pessoas, talvez por sensibilidade excessiva, ou quem sabe até por uma tolerância pecaminosa, não gosta de tratar determinados assuntos, sobretudo quando a gente coloca alguns pontos em evidência de maus ensinos e de falsos mestres nos dias de hoje. São pessoas que às vezes pensam o seguinte: olha, mas é bom a gente ensinar o certo e deixa quem ensina errado, cada um por si, e vai prestar contas diante de Deus. Mas nós não podemos ter essa postura, porque alguém já atribuiu essa frase a Martin Luther King, eu até acredito que seja mesmo, apesar que não é dele, ele citou um outro autor, né, para ser mais preciso. Não é a voz dos maus, não é o grito dos maus que me perturba, mas sim o silêncio dos bons. Não é? Então há muita gente silenciosa, um silêncio passivo, um silêncio muito permissivo na igreja do Senhor Jesus. A gente tem uma mania de querer lidar com os nossos pecados, com as nossas questões de maneira muito religiosamente correto, muito cheio de dedos. Há muita permissividade na igreja, amados. A gente não quer ficar de mal, a gente não quer colocar o dedo na ferida, a gente não quer confrontar, a gente acha que não, deixa calmo, vai afastar o irmão, ou o irmão é muito sensível. Mas, amados, eu sei que tem gente exagerando talvez numa apologética muito violenta, virulenta até, mas eu acredito que nós precisamos dosar. Não podemos ser só amor, temos que ser também justiça, ímpeto. Temos que ter um coração de pastor, mas um coração de pastor nessa perspectiva. A voz do pastor, segundo João Calvino, é a voz que chama as ovelhas para cuidar delas, mas é a mesma voz que afasta os lobos. Se a gente for uma igreja que apenas chama as pessoas, cuida delas, um discurso, muito adocicado, isso não é evangelho. Nós também precisamos ser duros quando necessário. Esse texto de hoje, por exemplo, é um texto muito duro, que a gente não vai poder realmente fazer pouco caso ou achar que não é com a gente. Tá? Então vamos ao texto. A partir do versículo 12 do capítulo 2 de 2 Pedro. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas. Pois proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção.
pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Você pode dizer amém? É duro mesmo. É duro. Dando um clique aí, a grande ideia é a mesma na mensagem passada, né? Temos de estar alertas em relação ao que vemos e ouvimos no meio evangélico. Há muito veneno sendo dado ao povo de Deus. Temos de estar alertos. 1 João, amados, ou a carta de 1 João, que vai ser escrita cerca aí de 20 anos depois dessa carta de 2 Pedro, João vai estar dizendo em 1 João 5,16: se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso esse não digo que ore. Na mensagem que eu expus esse texto, eu deixei claro para vocês de que, no meu entendimento, esse pecado para a morte é o pecado da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é uma pessoa que chegou na igreja, participou da classe de batismo, foi batizado, participava assiduamente da IBD, fez vários cursos, inclusive seminário, teve oportunidades de pregar, de ensinar, se tornou mestre, e de repente, não mais do que de repente, ele começa a falar umas coisas estranhas, começa a negar verdades fundamentais do Evangelho. A preocupação de Pedro, de João, de Paulo também, quando vai falar de falsos mestres, Paulo vai dizer na carta de 2 Coríntios, que inclusive eles podem até se vestir ou se deixarem-se passar por anjos de luz. Essa gente não é gente de fora, é gente de dentro. E não é gente incauta, ignorante, é gente inteligente, é gente que conquista, que adere pessoas, que faz seguidores, que bomba no Facebook, que é inteligente, que escreve livros, escreve artigos, que fala em conferências inclusive, que tem suas mensagens transmitidas aí pelo YouTube. Gente que consegue atrair as massas. Estes estão debaixo daquela palavra de Jesus em Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Eles não apenas violam alguns dos mandamentos de Jesus, mas ensinam acerca disso. E por isso são considerados menores no reino. Mas Pedro, ele joga pesado. Dá um clique aí, por favor. Ele descreve nos versos 12 a 16 essa turma, e eu resumi assim: são devassos. Olha só, versículo 12: esses homens que a semelhança de animais irracionais vivem por instinto natural,
para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Preste atenção. À semelhança de animais irracionais, são animais irracionais, criaturas que seguem seus próprios instintos. R.C. Sproul vai dizer que a verdade, quando a verdade é distorcida ou negada, quando a verdade de Deus é substituída pela falsidade da heresia, essas situações conduzem inevitável e necessariamente não apenas a um erro intelectual, mas sobretudo a uma profunda corrupção moral. São animais irracionais. Gente que vive por instinto natural. Isso mesmo. As pessoas elas vão cultuando tanto a razão, parece um contrassenso que eu vou estar tentando explicar para vocês. A pessoa cultua tanto a sua própria razão que com o tempo cai em uma irracionalidade. E passam a ser conduzidos pelos seus instintos sensuais, seus instintos naturais. Acabam sendo reféns, amados, de suas próprias corrupções morais. Por isso que o texto vai terminar dizendo no versículo 12: perecerão na sua corrupção. Eles difamam o que não entendem e são corrompidos pela sua própria corrupção. No texto paralelo de Judas, versículo 10, vai dizer: estes dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Passam a perverter o caminho da verdade, vivendo então de maneira animalesca. Existem determinados, amados, homens no nosso meio evangélico cuja fala, cuja vida reverbera um instinto animal. Se tornam irracionais. A palavra irracional no grego é aloga. Daí que vem o radicalzinho. A, sem, loga de logos, sem lógica, sem razão. O caráter libertino desses homens faz com que eles sejam mestres da permissividade. E o versículo 13 vai dizer de que eles vão receber a justa retribuição de sua injustiça. E tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Pasmem vocês, ao contrário dos próprios pagãos, a libertinagem desses homens acontece à luz do dia. Eles já não têm mais freios morais, nem os romanos, amados, são dados à libertinagem durante o dia. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, por exemplo, dizendo o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:7, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas esses aqui são dados ao prazer na luxúria durante o dia. No episódio de Pentecostes, por exemplo, quando os homens foram acusados de estarem bêbados, Atos 2,15 vai dizer: esses homens não estão embriagados, é apenas a terceira hora do dia, isto é meio-dia, ainda estamos em pleno dia. Mas estes homens não, eles estão tão entregues à vida irracional e ao instinto natural, que eles começam a ter prazer na luxúria à luz do dia, isto é, não tem freios morais mais. São líderes, amados, que já não se importam mais de serem vistos, de serem descobertos. Fazem as claras. É como Absalão, que dormiu com as mulheres do seu pai no terraço, para que todos vissem. Alguns dos nossos líderes, amados, hoje em dia no meio evangélico, já não se preocupam mais em esconder o que estão fazendo.
Fazem para ser descobertos mesmo. E quando são, dizem, não me importo. Absolutamente. Líderes que têm 2 famílias, demais amantes, e já não escondem mais. Soube de um líder religioso que um pastor amigo meu foi fazer uma visita a uma família e recebeu um telefonema desse outro pastor dizendo o seguinte: obrigado, porque você está ajudando aí a minha família nessa cidade. Só que esse cidadão tem outra família em outra cidade. À luz do dia, sem recato, sem dificuldades. O texto vai dizer mais, amados, eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. E aqui eu só quero fazer um comentário aqui, porque o texto paralelo de Judas vai dizer assim no verso 12: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Judas, escrito 25 anos depois, pega a segunda carta de Pedro, porque o problema já acontecia. Mas que festas de amor era esse? Aí nós precisamos ir para o texto de Corinto, ao texto de Coríntios, 1 Coríntios 11, 20 a 22. Em Corinto havia uma tradição chamada Festa do Amor, que era uma festa que acontecia no mesmo dia da ceia do Senhor. Se lembra disso? E lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versos 20 a 22, nós encontramos o seguinte texto: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvai-vos-ei? Nisto não vos louvo. Olhe para mim, amados, havia uma tradição no primeiro século de todo domingo de ceia do Senhor se ter uma festa do amor. Mas essa tradição acabou se perdendo ao longo do tempo, porque os falsos mestres estavam adicionando a essas festas do amor verdadeiras orgias sexuais. Por isso que Pedro vai usar essa expressão aqui, olha: eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Agora olha para mim, você consegue imaginar isso? A igreja está reunida para a ceia do Senhor, e momentos antes tem uma festa, cada um traz algo, mas aí nos quartos escondidos da igreja, a maioria das igrejas se reuniam em casas, aconteciam verdadeiras orgias. Esse é o quadro. Se você está achando que está demais, leia o versículo 14 então. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Só que a versão literal, amados, no original, tem os olhos cheios de adultério. No literal seria o seguinte: tem os olhos focados na mulher adúltera. Em flagrante desobediência ao ensino de Jesus sobre a lascívia, você vai encontrar isso em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esses líderes, amados, esses falsos mestres, eles viam todas as mulheres da igreja como adúlteras em potencial.
Então, os casamentos, recasamentos, os casais se trocavam no meio da igreja, os falsos líderes, os falsos mestres incentivavam isso, uma vez que eles mesmos pregavam contra o casamento. É uma preocupação que Paulo vai escrever a Timóteo sobre isso, a 1 Timóteo, primeira carta. Paulo é taxativo a respeito dos valores da família em Efésios, em Colossenses, justamente por conta disso. O adultério era uma prática comum neste tempo, no seio da igreja. A ponto de Pedro falar, gente, eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar, enganam os inconstantes. O verbo enganar aqui é o mesmo verbo para pescaria. Pescar, eles usam como uma isca. O sexo, a defraudação, a lascívia. Como nós precisamos, amados, nos vigiar quanto ao nosso olhar, fazendo a oração de Jó 31. Atenção, homens, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Pedro, cheio então desse estado deplorável, diz, são malditos. No original seria, são filhos de maldição, que é correspondente daquela expressão de Paulo em Efésios 2, éramos por natureza filhos da ira. São filhos da maldição, são malditos. Malditos. Nós precisamos ter um critério moral para avaliarmos os nossos líderes. Temos que perguntar sobre a vida de quem nós estamos ouvindo. Precisamos guardar o nosso coração para não cometermos pecado a ponto da nossa mensagem, do nosso discurso sair da consonância em relação à nossa prática. Temos que ser éticos, corretos. Temos que elevar o nível. Pedro agora então apresenta uma ilustração. Versículo 15, eles se desviaram, deixando o caminho reto. Para Pedro, esses homens amados eram irrecuperáveis. Para Pedro, esses homens não tinham mais jeito, eles haviam abandonado o caminho reto e seguindo o caminho do quê? De Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Eu só quero relembrar essa história. Balaão foi o profeta que foi chamado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando ele abriu a sua boca, ele abençoava. Mas depois, o texto bíblico vai dizer em Números 31:16, que Balaão teria sugerido a Balaque a respeito do uso da prostituição, da promiscuidade sexual para fazer cair o povo de Deus. E foi isso que aconteceu quando os filhos de Israel se envolveram com as mulheres moabitas e se prostituíram. E aí, caminho de Balaão na Bíblia passou a ser associado a duas coisas: cobiça e imoralidade. Cobiça por quê? Olhe para mim, se você for relembrar a história, Balaque mandou emissários para contratar Balaão. Balaão disse o seguinte, orou e disse não, eu tenho que abençoar. Balaque foi e aumentou a proposta, né? Botou mais dinheiro. Balaão, ao invés de dizer o seguinte, não, se Deus disse não, não de Deus é não, mas como entrou mais dinheiro, Balaão resolveu orar de novo. E aí Deus falou com ele, então vá, mas fale tudo aquilo que eu mandar. Então, Balaão ficou na história como alguém que
era amante do dinheiro, né? Tanto é verdade que Judas 11 vai dizer: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. E Apocalipse 2,14, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Daí, preste atenção, essa é a descrição. São devassos. Pedro não usa outro termo, e vai usar um exemplo do Antigo Testamento, depois se você quiser ler em casa, Números 22 a 24, é gente devassa. Mas aí, dando um clique, Pedro faz uma constatação: são vazios. Eles prometem aquilo que não podem cumprir, são ilusionistas, têm um discurso oco. E ele vai usar a seguinte expressão, versículo 17: são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. São vazios. O que se espera de uma fonte? Água. Mas essas são fontes sem água. Judas vai usar a expressão nuvens sem água. Bem ao contrário de Jesus, né? Que é a água da vida. João 14, 13 e 14. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem procura, amados, esses líderes, são nuvens sem água. Nunca vão ser saciados nas suas necessidades espirituais. Quanta gente buscando fontes secas por aí. Quanta gente tentando colocar a sua fé, a sua expectativa de vida. São sinceros, amados, mas como diria Martin Lloyd Jones, estão sinceramente equivocados. São sinceros. Tem gente que fala: mas pastor, tem muita gente que está sendo enganada. E Deus vai ter misericórdia delas porque elas estão enganadas, coitadas. Não. Elas precisam ser avisadas, então. Os falsos mestres precisam ser denunciados. Se nós nos calarmos, amados, eu sei que você já deve ter ouvido histórias do tipo seguinte: a pessoa estava envolvida numa religião dessas, enganada, e de repente o Espírito Santo revelou por sonho, dizendo: sai dessa igreja, sai da Babilônia. Acontece, amados. Acontece de pessoas que de repente têm um sonho, pessoas que recebem uma revelação. Não vou entrar no mérito disso, mas na maioria das vezes essas pessoas só vão ser convencidas dos erros se nós falarmos, se a palavra de Deus for anunciada. Nós nos encontramos, amados, aqui no dever imperioso de dizer: são fontes sem água, névoas levadas por tempestade. Às vezes o tempo aparenta que vai chover e de repente vem uma ventania e as nuvens se mudam. Gente assim, para as quais está reservada a escuridão das trevas. Pedro já havia dito sobre anjos no versículo 4 do capítulo 2 ainda: anjos que foram entregues aos abismos de trevas. E aqui repete a mesma expressão, uma expressão semelhante, né? Para ser mais preciso, dizendo o seguinte: olha, a estes está reservada a escuridão das trevas. Versículo 18: pois proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem. A mesma palavrinha, enganam, iludem, a questão da isca, pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Repare nessa expressão: aqueles que estão a ponto de escapar do erro. Tem muita gente assim,
que está a ponto de escapar do erro. E estes, amados, são o alvo preferido dos falsos mestres. Eles querem perverter, iludir, engodar aqueles que estão a ponto de escapar do erro. Nós, amados, que muitas vezes estamos prestes a fugir das armadilhas deste mundo, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos apanhados na malícia e nos laços do falso ensino. A palavra de Deus nos diz claramente: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nunca, em nenhum momento, se julgue alguém forte, sábio, preparado, o suficiente. Não, vigie, fique de olho. Porque diz o texto, amados, versículo 18, porque eles vão proferir palavras arrogantes e fúteis. A revista E Atualizada traduziu assim: palavras jactanciosas de vaidade. E as duas palavrinhas são interessantes, né? Palavras bombásticas, extravagantes, argumentos pervertidos, depravados, frágeis, sem vigor algum, iludem pela libertinagem, jogam iscas, os que estão a ponto de escapar. Se isso não fosse suficiente, acompanha a linha de argumento, eles apregoam, prometem uma liberdade que eles mesmos não têm, uma vez que eles mesmos são escravos da corrupção. O homem se torna escravo daquele por quem é vencido. O que é a verdadeira liberdade? Pedro já havia deixado claro no capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A liberdade está, amados, em Cristo, no conhecimento de Deus, no conhecimento pleno. Mas tais pessoas, amados, prometem uma liberdade que é uma liberdade para pecar. É gente dominada pelas concupiscências da carne. É gente vencida pela escravidão ao pecado, derrotado pela soberba da vida. É gente escrava de si mesmo. É gente que ignora o fato de que um dia todos nós vamos ter de prestar contas de tudo, até tudo que está encoberto, como diz Eclesiastes 12:14, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que Pedro termina o argumento com um alerta. Terceiro aí, e o alerta é: fique de olho. Porque agora Pedro diz o seguinte: olha, preste atenção. Assim, o foco agora vai para uma fala pastoral, uma demonstração amorosa. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, preste atenção, se depois de tudo aquilo que a gente já recebeu de Deus através de Jesus, segundo aquilo que está em 2 Pedro 1:4, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas os torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. E aí versículo 20, assim depois de escapar das corrupções do mundo, a ideia é a mesma, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas. Tenha santa paciência, né? O seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Depois de tudo que você conheceu, tudo que você já... Eu fico às vezes em crise, amados, me perdoe assim a fala mais extemporânea agora, de pessoas que conheceram, ouviram. Hebreus capítulo 6 vai dizer isso: experimentaram, saborearam, provaram. Gente que ouviu da palavra de Deus desde da tenra idade.
E de repente começa a praticar coisas, amados, que os ímpios se escandalizam. Eu vejo determinadas situações, ímpios aconselhando alguns ex-crentes. Rapaz, pega leve, rapaz. Por que, amados, que tem pessoas que se afastam do nosso meio e que são capazes de fazer barbaridades? Por quê? Outra coisa, que é difícil demais de assimilar, mas é a mais pura verdade: é tristemente possível ter acesso a todo o conhecimento, mas ainda de modo superficial, a ponto de se desviar da fé. Se segura na cadeira. Eu vou usar a paráfrase de Eugene Peterson, dos versos 20 a 22, para tentar trazer com mais clareza ainda o que Pedro está querendo dizer. Se segura aí. Se eles, referindo-se aos crentes, escaparam do cortiço do pecado, depois de ter uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e escorregaram de volta para a velha vida, a situação deles é pior que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar, repudiando a experiência e o mandamento santos. Eles comprovam o provérbio: o cachorro volta ao seu vômito, ou o porco lavado procura a lama. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo dar as costas ao santo mandamento. Santo mandamento. A Bíblia, amados, tem verdades santas de um Deus que é santo. O que você fala de mim, o que você fala do seu próximo, fica na esfera relacional. Agora, todo pecado é um pecado contra Deus e contra a sua palavra, contra o mandamento que é santo. E a palavra de Deus diz que é melhor, amados, não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, dar as costas ao santo mandamento. Preste atenção ao seguinte princípio. Eu espero que você aceite isso porque é a palavra de Deus. Eu vou mostrar um outro texto que dá base para isso. Um crente que deliberadamente desobedece é mais culpável do que aquele que desobedece por ignorância. Lucas 12, 47, 48, né? O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Por isso que Pedro vai dizer, na sua primeira carta, de que o julgamento vai começar na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Aí eu vou usar uma mesma expressão que Jesus usou e que os apóstolos também usaram. De que vai haver publicanos, meretrizes, habitantes de Sodoma e Gomorra, que vão ter muito mais crédito, tolerância, favor no juízo final do que muitos de nós. Por que o cão torna o seu vômito? E por que a porca, mesmo lavadinha, com lencinho na cabeça, a primeira oportunidade que ela tem, ela vai para a lama?
O R. Wisby vai dizer: o porco foi lavado por fora, mas continua um porco. O cão foi limpo por dentro, mas continua sendo um cão. O porco parecia melhor e o cão se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado. Cada um continuou tendo a mesma natureza, não uma nova. Isso explica porque os dois voltaram à sua antiga vida. Fazia parte da sua natureza. Não sei se você vai receber bem essa palavra, mas quem é porco vai voltar para a lama. E quem é cão vai voltar ao vômito. Não é ovelha. E se não é ovelha, o pastor não conhece. Ah, pastor, mas o pastor não conhece? Prova isso. Provo. Jesus no juízo final vai dizer: nunca vos conheci. Jesus não disse: vocês não me conhecem. Jesus disse: eu nunca vos conheci. Eu sei que você é porco, não é ovelha. É cão, não é ovelha. É duro, mas a gente precisa levar algumas coisas para nossa casa. Vamos fazer algumas aplicações. Mas antes, deixa eu só usar o argumento de que tudo isso tem a ver com o nosso tempo, amados. Hoje nós vivemos líderes assim, contextos assim, igrejas assim, com cobiça, culto à ganância, argumentos sofisticados, gente que se orgulha no que conhece, a cultura do coach, a glutonaria, o excesso. Glutonaria não é só comer demais. Glutonaria é a cultura do excesso. É comer demais, beber demais, estudar demais, fazer sexo demais. Glutonaria. Tudo demais. Aí a nosso politicamente correto a gente chama o seguinte: fulano de tal é intenso. Intenso não, ele é glutão. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Paulo escreve aos Filipenses. O que é moderação? Equilíbrio. É o contrário de glutonaria. Equilíbrio. A pessoa que faz piada demais é um glutão. Ri demais. Faz chacota demais. Fica nas redes sociais demais. É um glutão. Bebedice, concupiscência, arrogância contra todas as autoridades. Gente que é louca, amados. Louca por dinheiro. Louca por sexo. Louca por material, por ter. E por aí vai. É um texto atual. Nós precisamos remar contra a maré. Mesmo. Temos que viver aquilo que o C.S. Lewis propôs em cristianismo puro e simples. Sem excessos. Sem exageros. Tá? Quer ver uma aplicação que eu quero trazer para você? É longa, mas vale a pena ler. Dá um clique aí, por favor. Há uma relação entre falsos ensinos e libertinagem sexual. Os prazeres que foram criados por Deus são falsificados por Satanás. E todos os falsos mestres, de uma forma ou outra, são emissários demoníacos. Olha para mim, eu quero fazer um argumento para vocês que eu aprendi no livro de C.S. Lewis, chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, sobre a questão do prazer. Preste atenção, eu sei que parece ser complicado, mas não é. Numa dessas cartas, a de número 9, diz assim, num dos parágrafos: o diabo experiente, mandando uma carta para instruir
um sobrinho, um demônio que está aprendendo a ser demônio. E ele escreveu o seguinte: nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer, na sua forma normal e gratificante, estamos de certo modo no campo do inimigo. Se é o diabo falando, o inimigo quem é? Deus, né? Eu sei, o diabo falando, que já ganhamos várias almas através do prazer. Olha só, hein? Ainda assim, o prazer é invenção dele. Olha só, não nossa. Ele concebeu os prazeres. Nossa pesquisa até o momento não permitiu que produzíssemos sequer um deles. Tudo que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas ou em certos momentos ou em certo grau que ele tenha proibido. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim naquelas em que ele é menos natural, em que menos sugira o Criador e menos gratificante. Você conseguiu pegar? Quem criou os prazeres? E o que o diabo faz? Usa, mas usa de um modo que não agrade ao Criador. Use de um modo que em algum grau ele tenha proibido. Coisa séria, né? Coisa muito séria. Por que, amados, que em todos os contextos onde há falsos ensinos, há também libertinagem? Por que depois você vai descobrir que esses líderes famosos que ensinaram tantas coisas perversas tinham 2, 3 mulheres, se prostituíam, promoviam encontros? Eu era criança, e alguns adultos aqui mais antigos vão se lembrar, e eu cheguei a acordar cedo no domingo para ouvir, ou no sábado, para ouvir Jimmy Swaggart. Era um pregador dos mais renomados. Pregava de uma forma incrível. Embora, com o tempo, comecei a reparar que ele tinha, assim, uma mania de criticar os tradicionais, usando termos até duros demais. Foi questão de tempo para se descobrir que ele tinha envolvimentos com prostitutas. Cuidado. Todo líder, amados, que fala muito sobre um determinado assunto, só fala daquilo. Ele tem problemas nessa área. Você toma muito cuidado com esses que, em nome do evangelho radical, em nome, falam, colocam o dedo na ferida e são eloquentes. Cuidado, hein? Tem alguma coisa escondida. Por isso nós não devemos ser servos de homens, amados. Devemos escolher homens que sejam modelo, sobretudo que conhecemos e que caminhamos com ele, e que vemos como cuida da esposa, como cuida dos filhos. Nós devemos ser, amados, referência, devemos ser exemplo, como Paulo disse a Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Cuidado com esses líderes midiáticos aí. Tem muita coisa sendo escondida nesses verdadeiros cultos à personalidade. Outra aplicação. Não flerte com a falsa doutrina. Não interprete incorretamente aquele verso que diz: retende o que é bom. Já ouviu isso? Não, vamos ouvir de tudo. Retende o que é bom. Se a fonte é má, não adianta. A bebida será má. Inevitavelmente. Você não tem que reter o que é bom.
Tem fonte que só dá coisa ruim. Tiago vai dizer: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago 3, 11 e 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou a pessoa fala de Deus ou a pessoa fala do diabo. Todo líder, amados, por exemplo, nessas últimas eleições, adotou uma postura política muito definida. A meu ver, muitos destes não estão na condição de serem profetas. Porque já se definiram, já escolheram o lado. E o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter lado. O homem de Deus, a mulher de Deus é do alto. Não é nem da direita e não é da esquerda. É do alto. É de Deus. É de Deus. Se a fonte é má, não adianta, a bebida será má. No Antigo Testamento tem um texto que alguém pega umas ervas doidas lá e começa a fazer um filho de um profeta, fez lá um caldo e começou a morrer gente. E o profeta precisou dizer: a morte na panela. E aí Eliseu vai, se prepara, coloca farinha e uma série de outros produtos para poder reverter a questão. Tem muita coisa sendo ensinada na igreja do Senhor Jesus e que é preciso ter a morte na panela. Alguns anos atrás, amados, não sei precisar quanto, o reverendo Moon convocou alguns pastores no Uruguai. Pastores amados aceitaram, por quê? É de graça viajar de avião para o Uruguai, participar de uma conferência do reverendo Moon, a Igreja da Unificação. E foram líderes nossos. A gente precisa tomar muito cuidado, amados. Esse mês tem Expo em Angra. Você acha que é por acaso que nunca teve depois da segunda ou terceira edição, não me recordo, e agora justamente esse ano, o ano que vem, um ano eleitoral, você acha que é só porque o povo evangélico precisa ter um espaço? Você quer se enganar? A morte na panela. Ah, mas Bruna Carna vem cantar. A morte na panela. Fernanda Brum vem cantar. A morte na panela. Pode vir quem for cantar, pregar, a morte na panela. Nós não podemos, amados e amadas, fazermos pouco caso disso. A fonte é má. O sistema político em nossa cidade é vil, é maligno. E se utiliza do evangelho, de linguagem evangélica, para perverter o evangelho. Nós não temos nada com eles, porque eles não têm nada com a gente. Não. Não. Terceira aplicação, mas olha só, é forte, hein? Assim como Balaão, se você não ouvir a voz de Deus, será repreendido por um asno. A vida costuma ser muito dura com desobedientes. Eu costumo, quando eu reli esse texto hoje, eu já preguei ele algumas vezes, e eu preguei um dia num tema assim, a gente fica em dúvida na leitura do texto, quem era o asno, né? Se era o jumento ou se era o próprio profeta. O texto é muito cômodo, cômico até. Balaão está indo e de repente o jumento para. Balaão dá uma varada. Ele prossegue, para de novo. Ele bate de novo. Aí o jumento fala.
Por que você está me batendo? E o incrível, me perdoe se for uma irreverência, mas não é. Para mim, o mais engraçado não é o jumento falar. É o profeta responder a ele. Ah, mas também eu estou te batendo porque você parou. E aí se trava um diálogo. Por isso que eu fico em dúvida, quem na verdade é o asno? Se Balaão ouvisse a voz de Deus, não ouviria a voz do jumento. Me perdoe, é uma aplicação até meia grosseira, né? Quem não ouve a voz de Deus, ouve a voz de um jumento. Quem não ouve a voz de Deus, vai ouvir a voz das circunstâncias, do sofrimento. Vai ouvir a voz do diabo. E que Deus vai permitir. Quem é cabeça dura vai sofrer na vida. Eu temo muito aquele versículo que diz que alguns, de tanto ouvir a verdade, se não vergar a cerviz, vai se tornar, de certo modo, inquebrantável. Eu fico muito preocupado com aquele que ouve a voz de Deus, mas não atenta, de tal modo que se torna dura a cerviz. É o popular obstinado, Senhor cabeça dura. É gente que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, diz Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você não fizer a vontade de Deus, não adianta chegar e dizer Senhor, 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 Senhor. A adoração tem que vir junto com prática, com caráter. Culto e vida andam junto. Não adianta. A vida costuma ser muito dura com quem é desobediente. Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas a pessoa não quer ouvir. Vai conversar com asno. Vai chegar num determinado momento que vai se tornar animal. Por isso que versículo 12 diz, estes homens são a semelhança de animais irracionais. Não tem como. Outra aplicação. Cuidado com pastores que prometem liberdade em Cristo, que não vem acompanhado de uma vida de renúncia ao pecado. O cristianismo é inescapavelmente ético. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 11 e 12, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras e que vos observem. É fato, amados, os nossos filhos crentes são os piores no comportamento nas escolas. Os crentes são os piores, são os mais devassos. Os trabalhadores nossos, crentes, são os que mais dão prejuízo aos empregados, são os que mais matam hora de trabalho, são os que mentem. Eu estava falando com a Débora agora mesmo. Nós temos no ministério, amados, uma regra de que para participar de um determinado evento que o Prega a Palavra faz, a pessoa precisa colocar o grupo que o marido participa e o local, o curso e o local. E nós temos, amados, dezenas de pessoas que não têm vínculo nenhum com o ministério que fazem e participam. Como que elas fazem? Elas mentem. Mentem. Normal. Para participar do congresso. Os fins justificam. Para estes, justificam os meios. Tudo em nome da liberdade em Cristo. Para com isso. E por fim, amados, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus.
E olha, vamos ler de novo o versículo 21 aqui, que eu confesso que eu vou às lágrimas, amados. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Dar as costas. Isso é que é duro. Isaías 62, 2 vai dizer: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Repita comigo: treme da minha palavra. Amados, preste atenção aqui. Não dá para entender como tem gente que termina de ler a Bíblia e espanca a mulher. Eu disse aqui uma pesquisa que saiu na Enfoque Gospel, muita gente, uma revista antiga de circulação nacional evangélica, tem gente que acha exagerado, até eu acho, mas 30% de violência doméstica contra a mulher é por crentes. A pessoa termina o culto, termina de ler a Bíblia e espanca a mulher. A pessoa termina de ler a Bíblia e marca um encontro com uma prostituta. Gente que não treme diante da palavra. Aí eu olho para esse texto, virar as costas ao santo mandamento. Gente que não treme diante da palavra. Isso é coisa séria. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que você faz pouco caso da Bíblia? Como? Como entender isso? Nós temos que pedir misericórdia, amados. Nós vivemos em um tempo, amados, olha para mim, por favor, eu estou terminando. Estou vivendo um tempo que está faltando temor, sabe? Faltando temor. As pessoas são membros da igreja e não acham que não tem que prestar contas para ninguém. E a gente, de qualquer jeito está bom. Nós precisamos estar alertas. Dá mais um clique aí para terminar. Temos de estar alertas em relação ao que temos visto e ouvido no nosso meio. A palavra de Deus tem sido negligenciada muito. Muito. E quem está de pé, cuidado para não cair. Está difícil. Está muito difícil. Abaixa sua cabeça e diga a Deus que eu trema diante da tua palavra. Peça aí. A minha oração como pai tem sido: Senhor, dá temor ao meu filho. Porque se o meu filho não temer a Deus, não vai adiantar. Ele pode ter a melhor escola, ele pode ter a melhor formação, mas ele tem que temer a Deus. Então vamos orar. Mas vamos fazer um compromisso aqui diante do Senhor. Por uma vida santa. Por uma vida correta. Vamos abrir mão do jeitinho brasileiro. Daquela mentira que o pessoal chama de mentira branca. Vamos parar de enganar os outros e enganar a nós mesmos. Vamos fazer dessa palavra um alerta para nós, sim ou não? Para a gente ficar de olho. Vamos orar. Meu Deus,
A tua palavra nos desconcerta. E a gente olha para essa descrição da devassidão de líderes evangélicos, falsos mestres, desde o tempo de Pedro, no ano 62 a 65 depois de Cristo, até nos nossos dias, 2019. Líderes que vão dormir com as menininhas da igreja, abusando-as, defraudando-as sexualmente. Deus, gente devassa. Pessoas preocupadas com a cobiça, com o lucro. Pastores interessados na lã da ovelha, comprando jatinhos, construindo verdadeiros impérios com seus nomes. Gente inescrupulosa que coloca na fachada do templo da igreja a sua foto e da sua esposa, como se a igreja lhes pertencesse, como se eles tivessem morrido pela igreja. Gente que tem um disparate de ficar pedindo dinheiro na televisão para poder morar em Miami e vir no Brasil aos finais de semana. Ah, Deus! Esses lobos travestidos de ovelhas vão prestar contas diante do Senhor da igreja. Vão sim. Pastores aliados com política, que não sai de gabinete de presidente, de governador, de prefeito, de vereadores, de deputados, de senadores, para ter benefícios próprios. Gente inescrupulosa, ímpio, com a Bíblia debaixo do braço. Deus, que o juízo do Senhor venha sobre o Brasil. Que a sua igreja, o remanescente fiel, a igreja dentro da igreja, a igreja verdadeira continue clamando, vigiando e mantendo vida santa e piedosa diante do Senhor. Deus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Que o teu povo que está aqui nesta noite não vire as costas para o santo mandamento, mas que sejamos um povo que treme diante da tua palavra. A mensagem é dura, tem muito porco e cão no rebanho que deveria ter só ovelhas. Mas estes serão facilmente identificados, porque o cão vai voltar ao vômito e a ovelha lavada vai voltar ao lamaçal. Essa é a dureza da linguagem de Pedro. É a dureza do evangelho ofensivo de Jesus, mas que é eficaz para a transformação de vida. Que fiquem os que são convertidos. Tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Continue orando ao Senhor, pedindo a Ele. Fique de olho, atento, porque os dias são maus, tempos difíceis. Mas libero aquela palavra de Paulo para você. É bom que hajam perseguições no meio de vós, para que os aprovados se manifestem. Ora ao Senhor silenciosamente.